Até para subir tem que ser rápida. Shalom, igreja mais fé church. Tá frio aí? Não, né? Esquentou agora, né? Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Não há outro lugar melhor. Glória a Deus. Ainda bem que eu vim, né? Também. Peraí, calma. Tava. Eu gostaria que vocês ficassem em pé para a gente ler rapidamente a palavra. Estou nem enxergando, tanto que chorei. O bispo começou falando de Lucas 17, 21. E eu gostaria só de reforçar, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Então, o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós, nós não podemos ser a mesma coisa. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos avançar. Amém? Então, que nós possamos avançar, né? Esse é o tema desse ano, que nós possamos avançar no reino. E que nós possamos fazer diferença em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria de ler Marcos 1, nós vamos ler do 35 ao 38. Nós temos que viver uma vida transformada, bem, buscando a expansão do reino de Deus. Hoje nós vemos tantos influencers digital influenciando tantas vidas, tantas pessoas, ditando tantas regras, do jeito que você tem que pentear o cabelo, do jeito que você tem que vestir. Mas nessa noite eu declaro que nós possamos ser influenciadores de Cristo, em nome de Jesus, e expandir o reino dele, onde quer que pisarmos, onde quer que o Senhor nos colocar. Amém? Que nós possamos ser influência de Cristo. Glória a Deus. Então vamos ler aqui rapidamente Marcos 1, 35 ao 38, que diz assim. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto. E ali orava. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Todos estão te procurando. Olha o que ele fala para Jesus. E ao encontrá-lo... Não, peraí, volta o 37. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Desculpa. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, foi para isso que eu vim. Amém? Então aqui, Jesus... ele adverte aqui a Pedro e ele exclama, né, que foi para isso que ele veio. Então, embora aquele momento Pedro estivesse procurando ele, porque Jesus estava vindo de um momento em que ele estava cansado, exausto, assim como nós estamos essa noite, só Deus sabe quanto foi difícil chegarmos até aqui, não é? E Jesus, nesse momento, ele também estava cansado, porque ele estava vindo de... ele tinha curado... enfermos, ele tinha expulsado demônios, ele tinha trabalhado muito, vamos dizer assim, né? E ele estava cansado. E aí ele acorda na madrugada. Então, independente do cansaço, o Senhor hoje, essa noite, nos chama para nós orarmos, para nós acordarmos, para nós despertarmos, igreja, para nós orarmos uns pelos outros, para nós orarmos, entendeu? Então, a palavra do Senhor fala que orai sem cessar. Não é? Então, nós não podemos perder tempo, nós temos que estar aqui. Os convidados aqui dessa noite, vocês foram convidados por pessoas provavelmente que estão aqui, ou pode ser que vieram porque viram aqui aberto. Mas saibam que vocês estão no melhor lugar, no melhor momento, e não há outro lugar para estar além desse. Então sintam-se privilegiados, porque vocês foram convidados, porque existem pessoas que se importam com você e que te trouxe até aqui essa noite. E que nós possamos ter pessoas assim, amigos e amigas, que nos aproximam mais perto de Deus, que nos levam a estar mais perto de Deus. Amém? Eu lembro que
Quando a gente ficou fora, a gente não conhecia ninguém. E Jesus, ele é muito lindo e ele prepara pessoas. E ali eu encontrei a amiga que me acordava 4 horas da manhã, uma vez por semana, para me levar na igreja. Porque lá, uma vez por semana, a gente fazia uma vigília. E lá era diferente, a gente fazia de manhã, porque o pessoal ia trabalhar de manhã. Então, às 4 da manhã, a gente já estava na igreja. E ali a gente orava. E o mais lindo de tudo que acontecia ali, que eu acho tremendo, é que cada um levava o seu pedido de oração. A gente fazia um planejamento anual e levava um quadro de oração, cartolina, papel, enfim, qualquer coisa que seja. E ali as pessoas oravam uns pelos outros, pelos pedidos de oração dos outros. E no final do ano a gente podia testemunhar o quão grande o Senhor é. E Deus realizava um a um, todos. E a gente ia ticando todos os nossos pedidos de oração. Porque os pedidos estavam alinhados com a vontade do Pai. Amém? E ali eles eram realizados. Glória a Deus. Então aqui Jesus está falando... orai. Ele saiu de madrugada e ele foi orar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês: nunca pare de orar. Não desista dos seus queridos, não desista dos seus entes queridos. Que a gente possa continuar orando sempre, né? Jesus, ele encontrava forças em oração. Em seus momentos mais difíceis, ele encontrou forças orando. Então, às vezes está tudo difícil, a gente fala, não vamos orar. Não, amados, vamos orar sim. Jesus, ele orou uma noite toda para escolher os seus discípulos. Ele orou no Getsemane, quando estava muito difícil, ele orou por nós. Assim como o bispo disse, ele orou por nós. Perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, que nós possamos seguir o exemplo do maior influenciador, do nosso Mestre Jesus, e orar. Amém? Então, a oração é a arma poderosa. Em 2 Crônicas 7,14 fala que se o meu povo orar e se humilhar, eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aqui, Senhor, existe um povo que está clamando por ti, nessa noite fria. E aqui está um povo. E eu estava sentada ali, sabe o que o Senhor me disse? Passa muito rápido o tempo mesmo. Assim. O Senhor me disse, para vocês, assim como Ele falou para mim, peça. O que você quer pedir para o Senhor essa noite? Peça. Somente peça. Você vai ter a oportunidade de orar aí no seu lugar e você vai pedir o que você quer que o Senhor faça, porque o Senhor me falou ali enquanto estava sentada. Peça. Então, amados, que vocês possam pedir, orar e pedir ao Senhor. Amém? Um outro ponto que eu gostaria de deixar para vocês é falar do amor de Cristo, né? Pregar a palavra. Jesus, ele pregava a palavra e ele enfatiza para Pedro: é para isso que eu vim, né? Foi isso que eu vim fazer, não me atrapalha não. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Então, nem a multidão, nem a que estava ali com ele não estava entendendo o propósito de Jesus naquele lugar, mas Jesus, ele sabe que ele veio para nos salvar. Ele é o próprio Evangelho. Amém? E uma outra coisa, seja um agente de transformação. Seja um discípulo. Amém? Observe no 40 que o leproso, a gente não leu, né? Mas a gente pode colocar no 40, Marcos 1, 40, que diz assim, ó. Marcos 1, 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos que, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, Senhor, pode purificar-me. Não é o fato de poder, porque Ele pode fazer todas as coisas. Mas o leproso se prostra diante do Senhor e pede para o Senhor. E o Senhor, Ele cura aquele leproso com apenas um toque. E o Senhor está aqui essa noite e Ele pode curar, Ele pode purificar você, a sua casa, a sua família. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele está aqui essa noite. Amém? Foi para isso que Ele veio. Ele veio para trazer salvação, para nos guiar, nos orientar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de terminar, rapidinho, deu certo. Eu gostaria de terminar com uma pergunta para vocês refletirem. Assim como Jesus tocou o leproso, nós somos chamados para tocar pecadores. Glória a Deus. E a pergunta é: você tem sido um agente de milagre?
Você tem tocado a vida dos perdidos, dos cativos, dos necessitados com aquilo que está dentro de você? Glória a Deus, aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Gostaria